E aí, Josimar tá na área! Sejam todos bem-vindos ao nosso Estúdio Dux, mais um episódio, voltando agora depois de 8 meses. Não sei se você tá sentindo aí na sua casa, mas a unção aqui tá, um negócio tá diferente aqui. Hoje nós vamos conversar com o meu convidado, meu pastor. E aí, pastorzão, como é que você tá? Pastora Bem demais, na unção Abel do Rodrigues. Espírito, graças a Deus, porque a unção permanece. Amém, meu irmão. Nós estávamos aqui falando em off e eu queria dizer para você o quão alegre eu estou de ter a tua presença aqui. Essa nova vida que estamos vivendo aqui tem muito da participação sua. O Espírito Santo te conduziu, né, a nos entregar uma mensagem. E se estou aqui é muito por conta da tua influência. Eu quero agradecer a sua vida, agradecer por tudo que você tem representado na minha vida, o que Deus derramou na sua vida, tem transbordado para mim. É uma honra, meu irmão, te receber aqui. Muito feliz mesmo. A honra é nossa, né, em ver a materialização dos sonhos de Deus, né? Um dia, numa montanha, no meio de um mato, a gente se conecta e hoje estamos aqui. Quem diria? Edificadores de uma mesma obra, contempladores de um mesmo mover e agentes da manifestação do reino, né? Edificando juntos, como a Bíblia diz, né? Num só espírito, numa só alma, né? No mesmo fervor. Para mim é uma alegria estar aqui e agora de casa nova, né? Casa nova. Tem 8 meses, pastorzão, que a gente não fazia um podcast, agora, né, de casa nova, um novo formato, mas é uma honra realmente caminhar com uns homens que nem você, meu pastorzão. O homem não é fraco, não. O homem é soldador, é pastor, legendário, pai, marido, dançador de reggae, de arraiá. Rapaz, o homem é multifacetado mesmo. Pastorzão, o povo quer saber o segredo. Todo mundo quer saber um segredo, né, pastorzão? Hoje nós vamos falar, não vamos revelar o segredo, vamos deixar para o próximo episódio para ficar segurando a audiência. Não, vamos falar o segredo? Vamos falar o segredo? Porque dos segredos. Você sabe que o segredo da vida não é só saber, né? Mas isso aí fica pro próximo. Vamos falar primeiro o saber, o que você precisa saber, o segredo. O segredo dos homens inabaláveis. Aleluia. Eu coloquei esse tema, eu achei muito pertinente. Como eu disse, né? As pessoas querem saber o segredo, né? Tudo, os 10 passos, né? Querem receitas mirabolantes, receitas fáceis de ser executada, mas às vezes o segredo não é só saber, mas aplicar aquilo que se sabe, né, pastor? Exato. Então, eu gosto de entregar sempre no início, mas não significa que desenvolverei todo o tema. O que avaliando a Bíblia, e esse nome, né, inabalável, esse adjetivo, né, ser inabalável, eu gosto muito dele porque ele é marcado pelo texto de Efésios 6, né? Então, Efésios 6, ali a partir do verso 12, Paulo descreve uma guerra nas regiões celestiais, ela descreve uma armadura do homem de Deus, do vencedor, né? E ele faz um questionamento, e aqui eu quero lê-lo, né? Efésios 6, 13 diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, esse é um texto muito, muito categórico, muito singular na Bíblia. Partindo pelo pressuposto que, como você também disse, né? Dentro dos meus adjetivos, também sou teólogo. Um princípio base aí, né, quando nós vamos construir uma doutrina, é ter ancoragem bíblica, ser bíblico, né? Alguém me ensinou, na teologia reformada, que a boa pregação consiste em ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. E desenvolvendo isso, eu acrescento sempre orar pelo texto. Sim. Então, é um dos mantras ainda do pastor Abel, né? Eu gosto sempre de repetir isso. E o segredo da vida cristã é você compreender que a vida cristã não é um conto de fadas. Paulo chamou de carreira.
né? Cristo nos convida a ser seguidor dele, né? Ir após ele, né? Quem quiser, pois, né? O Senhor disse, né? Siga-me, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Então há uma caminhada na vida cristã. Eu acho bonito isso que você falou, pastorzão, em relação à carreira, né? Paulo chama de carreira. E é uma carreira proposta, Proposta. não é imposta, né? Imposta, exatamente. É interessante essa colocação de Paulo, né? Carreira proposta. Mas, pastorzão, vamos falar então Característica inabalável. dessas características inabaláveis aí, com base no texto de Efésios, né? O que seria cada item dessa armadura do cristão aí, do homem inabalável? Paulo descreve, né, o capacete da salvação, né, cingido com a verdade, que é a palavra de Deus. Quando ele prescreve também, né, o cinturão da verdade, né, os textos bíblicos que, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, fala ali das prescrições bíblicas. Mas ele termina falando lá no verso 18, ele diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o segredo, primeiro, é você ter um entendimento da carreira da vida cristã. Ao contrário do que alguns evangélicos emocionais, né, têm ensinado, a vida estável não produz atributo nenhum espiritual. Porque Jesus lidou com a morte de uma maneira muito tranquila, dizendo o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, faz parte. Ele diz o seguinte: o mundo jaz no maligno. Então prescreve que existe uma guerra. Paulo, no livro de Efésios, fala de uma guerra nas regiões celestiais. No livro de Gálatas, ele fala de uma guerra interna da carne contra o espírito. E aqui, precisamente nesse texto, nós vemos a guerra espiritual que todo filho de Deus enfrenta, e a Bíblia diz, para que possamos resistir no dia mal. O dia mal vem para todos. Sim, é um fato, né? É fato. Vem para o gordo, para o magro, para o bonito, para o feio, para o negro, para o branco. Eu sei que hoje, né, a dualidade está em voga, né? Você não pode torcer nem para o Messi, nem para o Cristiano Ronaldo, né? Você tem que ser contra um, né? Mas é fato que para todos tem um dia mal. E ele diz que o objetivo é ser inabalável diante das circunstâncias. Então, a carreira proposta, né, como diz Paulo, eu acredito que nós precisamos, e como também descreve o livro de Hebreus, né, sendo ou não Paulo que escreveu, eu tenho as minhas nuances aí, talvez seja Barnabé, porém, não importa, né, o que importa é o que está escrito. E a principal característica de ser inabalável, para mim, é a oração. Você coloca como o top, esse é o grande segredo. O grande segredo. Porque se você colocar todo o mover de Deus na palavra, né, você verá, se deu através de um homem. Deus levantou um homem. E aqui, quando eu falo homem, eu falo ser humano, né? Porque antes que alguém aí das ideologias feministas, né, fala, o pastor é machista. Não, não sou machista, não. Eu falo de um ser humano. Isso é língua, né? Língua portuguesa, quando você coloca no singular, né, o masculino está englobado à espécie. Então, quando nós falamos sobre isso, você verá que Deus tem um modus operandi. Qual que é o modus operandi de Deus? Ele escolhe alguém para desenvolver a comunicação. Porque Deus pode tudo fazer, mas escolheu nada fazer, a menos que alguém na terra o incomode, como ele disse, ou solicite, ou o convide. Né? Então você verá que todo grande mover bíblico se inicia com alguém dialogando com o Senhor. Tem um diálogo. E eu gosto muito de como o processo que em teologia nós chamamos de o plano redentivo, né, do Senhor, pós-queda, se desenvolve. Deus, então, vem e começa algo com Abraão. Estou acelerando muito aqui, né? Mas primeiro passa por Noé, a Bíblia descreve a degeneração do gênero humano, e, de repente, a Bíblia fala, e achou graça, né? Quem? Noé achou graça diante de Deus.
E Deus, então, isso está oculto no texto, né? Mas você percebe que antes de Noé fazer algo para Deus, Noé ouviu de Deus algo. E se ele ouviu é porque ele dialogava, ele não somente estava ali. Então, o segredo de quem permanece não é quem faz, mas é quem se comunica. E eu gosto muito do termo, né, explicando aí o que é a oração. Né? Em língua portuguesa, a oração é caracterizada pelo verbo. Né? A frase é uma sentença com sentido, né? Mas a oração, ela tem o verbo. Então, quando você tem o verbo, a Bíblia já diz que no princípio era o quê? Era o verbo. Era o verbo, a E o palavra. verbo era Deus. Então, quando nós falamos sobre ser inabalável, primeiro é entender, não lutar contra a natureza das coisas. Haverá guerra. E como diz Paulo, né, em Filipenses, eu gosto demais, para mim é um livro mais emotivo de Paulo, as cartas, né? Ele fala que sobre a graça de padecer e sobre viver de modo digno do evangelho. Né? Eu gosto mais daquele texto. Ontem eu compartilhei no nosso culto, né? Já fazendo merchandising aqui, né? Igreja Videira, Campo Grande. Falei sobre esse viver de modo digno, debaixo da unção do Espírito, ele só se dará através da oração. Né? Porque se eu fosse dar um conceito para a oração, eu chamaria a oração como o meio de graça. Né? O que vem a ser esse meio de graça? É como a graça do Senhor se manifesta nas nossas vidas, na sua vida e na vida da humanidade. Porque tem uma frase polêmica. Posso soltar um corte aqui agora? Pode. Já prepare os comentários aí. Já ouviu falar aquela famosa frase? Se for a vontade de Deus, vai acontecer? Já. Isso, para mim, é de uma heresia e de uma ignorância teológica sem precedentes. Porque se nós avaliarmos só as nossas vidas, nem tudo que eu quero para o meu filho, eles fazem. Sim. Nem tudo que eu desejo pela minha esposa, para a minha esposa, por ela, para ela, por meio dela, acontece. Porque já dizia a sabedoria popular, né? Querer não é poder. Uma coisa é querer, mas o nosso próprio Deus escolheu nada fazer a menos que o homem concorde com ele. Então, quando você entende esse segredo, o que é a oração? A oração é você conectar as duas dimensões. A dimensão celestial, que Paulo aborda com muita precisão no livro de Efésios, as regiões celestiais, e as três dimensões cujo qual eu e você e todos os doutos, né, da sabedoria ali que vem misturando Oriente e Ocidente, nós vivemos, né, da matéria, né, as três dimensões, né? Tem jeito, a matemática ela é dividida nas três dimensões, mas existe uma quarta na Bíblia, que Paulo a chama das regiões celestiais. E como nós vamos conectar? É através da oração. Então, hoje, quando nós falamos sobre o conhecimento humano, tudo tem que ser verificável, comprovado, não é? Uhum. Então, quando nós falamos de algo, as pessoas sempre querem a realidade das coisas. Mas eu saber a minha realidade não significa que eu alcançarei o meu propósito, porque o grande segredo daqueles que vencem, daqueles que são inabaláveis, é como mudar a realidade. Vocês estão vendo aí, né? Não tem conversa superficial com esse homem, rapaz. Um dia eu quero ter essa conversa com ele, sabe? Conversar fiado, assim. Mas essas conversas sempre são muito profundas com o pastor Abel. Porque é tremendo isso. Essa frase, esse adjetivo, ser inabalável, é uma coisa assim estupenda. Porque Paulo descreve aqui que há uma maneira de prevalecer contra o ataque do dia mau, né? Aqui pode colocar morte, doença, perda, prejuízo, traição, né? Há uma forma de prevalecer. Então, como que alguém abalável permanece inabalável? Meu irmão, é outra dimensão. Sim. Nessa dimensão, não é nesse plano terreno. Não é nesse plano. Tudo que está nesse plano é mutável. A única coisa que é o Senhor, ele disse para Moisés, eu sou. Porque não existe esse negócio, tem gente que fala assim, não, eu estou parado. Não, parado você não está. Ou você está avançando ou você está regredindo. Ninguém fica do jeito que é. Ninguém ficará, porque tudo é mutável. Agora, o que é ser inabalável? É permanecer.
Uhum. E nós permanecemos através da oração, porque a oração é o caminho da mudança de realidade. Porque através da oração você se conecta aos céus e você ativa a vontade divina. Isso há vários textos na Bíblia que prescrevem isso. E quando estou falando sobre isso, né, hoje nós somos saturados de muito conhecimento. Sim. E igual você falou, né, todo mundo quer saber um segredo. Um segredo. Né? Ontem eu chamei minha pastor José Augusto, né, meu vice lá, o meu irmão em Cristo, assim, parceiro ministerial mesmo. Falei com ele de canto, né, igual nós estamos vendo lá na Copa, né, põe a mão na boca e conversa para ninguém ver. De repente a minha filha chegou e cutucou em mim: pai, depois o senhor me conta o segredo. O senhor falou com o pastor José Augusto? Porque é da Já quer natureza saber o humana, né, segredo, querer já. saber, né, arrasta para cima, vende. Mas a grande sabedoria da vida tem que ser percebida além do conhecimento. Né? É a mudança da realidade. O fato de eu saber não significa que eu sou. Sim. Esse é o grande problema dentro da igreja. E é um negócio tão interessante, pastor, porque você está falando para mim, o segredo, o grande segredo, é algo tão simples, né? É a oração. E é interessante como que algo tão simples é tão poderoso. Tem uma frase que diz assim: fazer algo simples por um dia, qualquer bobo dá conta de fazer. Mas repetir essa tarefa várias vezes, aí se torna um desafio. Eu falo por mim. Eu já comentei, já externalizei isso com o senhor um dia. Eu me julgava um homem de oração antes de vir para cá. Foi um grande choque. Quando a gente participa das orações ali pela madrugada, online, e a gente vê aquela aglomeração de pessoas ali em torno de algo tão simples que é a oração, mas o poder que isso tem na, Exato. na, na vida cristã, né? Então, eu me julgava alguém de oração, mas quando eu me deparei com a realidade dos irmãos aqui, eu fiquei assim, eu me senti pequeno, falei, cara, eu preciso, é porque a oração para mim, ela era um cheque, né? Eu dei um cheque no meu dia, fiz a minha oração e cumpri aquela tabela e no outro dia eu voltava lá de novo, revisitar e dava o cheque de novo. Mas não era assim aquilo que a palavra fala, que é permanecer, como que a palavra diz? É dia e noite, né? Meditando dia e noite, estando em É oração. bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? E aí ele fala que ele permanecerá, né, plantado junto ao ribeiro de águas correntes, né? Dia após dia, ele está ali no mesmo lugar, né, na fonte, no rio fluindo, né? Mas por que, pastor? Que é a pergunta que eu queria fazer para você. Por que é tão difícil ter essa constância na oração? Se é algo simples, por que tem sido tão... É porque tudo que Deus pede necessariamente é simples, porém impossível. Paradoxal, né? É simples estando nele. Na quarta dimensão é muito simples. Na terceira dimensão é impossível. É porque nós somos regidos pelo o tempo, pela matéria e pelo espaço. Não tem físico, não tem nenhum douto do saber aqui entre os conhecedores humanos, né, que nega isso. Aristóteles sempre contempla ali e todos nós sabemos disso. Mas a oração é do quarto. E tudo que é do quarto, da quarta dimensão, como ensinava Paul Yong-Shu, né, David Yong-Shu, eu chamo de maior pastor do mundo, né? O cara chegou a ter uma igreja com 1 milhão de membros, né? Então, para mim foi o grande apóstolo contemporâneo, né? E porque a oração é o meio de você andar em sociedade com Deus, aonde ele lidera e você simplesmente conduz, né? Pastor, ele lidera, ele te dá a direção e você vem e executa na terra. Agora, as três dimensões concorrem muito, porque o diabo ele é perito em arrumar circunstâncias, né? As guerras. E você quer saber a realidade de um povo, a realidade de um ministro, a realidade de uma igreja? Não é pelo que muitos têm ensinado hoje, não é pelo patrimônio, ou como alguns dizem, né, não é pelos dados ou pelas conexões, porque hoje o número de acesso determina muita coisa, né? Mas para Deus não é isso. Para Deus é o seguinte, é a capacidade de ouvir. Eu lembro, ou de falar, né? Você lembra como Acabe foi confrontado pelo profeta Isaías?
Ele lembrou, ele fala assim pro rei, né? Vive o Senhor em cuja face eu estou. Homens de Deus, homens que movem, são inabaláveis, é por isso. Ele não se importou nem com o título, nem com o poderio, e muito menos com o perigo que aquele homem poderia implicá-lo. Mas ele olhou nos olhos do rei e falou: vive o Senhor, em cuja face eu estou. Então, a vida de oração fala de uma vida de intimidade com o Senhor. Agora, é muito difícil. Primeiro, você quer saber o que é guerra espiritual? Põe um propósito de oração para você ver. Você vai ver o que é guerra. Se eu falar que eu vou consagrar a minha vida à intelectualidade gospel, o que muitos pastores gostam, né? Eu vou te falar, eu vou ter pouca confusão na minha vida. Porque o intelecto seduz e embriaga. Certo. Então, há muitos pastores embriagados, eu mesmo sou. Quando eu começo a falar de maneira filosófica, eu quero ter o meu estudo e entrar lá para dentro e ficar lá. Nós não queremos muito nos relacionar, não. O saber é muito convidativo, né? Ué. Desde o Éden, né? Desde o Éden, porque Eva foi tentada, foi aí, né? Pareceu agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Então, agora, quando você vai para a oração, é um estágio de dependência de graça pura. É onde você tem que pedir, em primeiro lugar, pedir. Pedir é eu sempre falo, né? A um homem, existe uma coisa pior do que pedir? Nem informação a gente gosta de pedir, né? Rapaz, é difícil demais pedir. Eu sei que nós vivemos uma geração de muitos meninos, né? Que gostam muito de receber. E a nossa ideologia, e eu não estou falando aqui confrontando o nosso ensino de graça. Estou falando do empobrecimento das relações sociais, né? Onde hoje as pessoas estão sempre carentes de algo. Mas homens de Deus, eles pedem para Deus, eles não pedem para homens. Mas isso é muito difícil, porque uma pessoa madura, ela chegar e pedir, e outra coisa, você acreditar, você dobrar o seu joelho, será mais eficaz do que eu fazer uma ligação para o governador, né, ou sentar para falar com Donald Trump, é complexo. Porque isso envolve você desconectar das 3 dimensões. Sim. Né, e falar a um plano completamente difícil. E aqui, assim, resumindo tudo que eu estou falando, né, por que é difícil orar? Primeiro, porque muito se fala sobre vida cristã, mas pouco se ensina sobre vida de oração. Muito se busca Deus, mas pouco se ensina sobre espiritualidade bíblica. Né? E por quê? Hoje, com a enxurrada de conhecimentos e muitas coisas, é muito fácil sistematizar a obra de Deus. Né? Você vai lá na IA, como abrir uma igreja. Né? Tem aí os gurus gospel, né? Que fez aí, sistematizou os modelos denominacionais e replicam. Né? Alguns questionam grandes ministérios aí de se tornarem grandes franquias evangélicas, né? Tem até gente vendendo igreja de porteira fechada. Isso na verdade, isso é uma prática comum fora do Brasil, né, em países de primeiro mundo. Então, e transformá-los em processos repetitivos que possam ser reproduzidos por várias pessoas. Então, ele copia um método, ele desenvolve um método, replica o método e vende o método, né, para realizar a edificação de um modelo específico de igreja. Todavia, isso tem produzido igrejas que não possuem o quê? Inspiração divina. E é por isso que em muitos lugares a igreja ela se tornou um representante social, né, que tem uma função cristã, mas tornou a religião dos crentes, né, transformado o evangelho na religião cristã, que não é. Isso não é o evangelho, não é religião cristã, né, porque até esse termo foi cunhado sociologicamente, ela não é bíblica, né? Então, quando nós falamos, não estou afirmando que o uso da tecnologia é ruim, não estou falando que o conhecimento adquirido seja errado, né? Mas o que eu simplesmente quero chamar a atenção de todos aqui, a minha câmera é aquela, né? É que o desejo é manter o foco no Senhor e nos princípios bíblicos. E quando eu falo aqui, usando o que 1 João capítulo 2, né, prescreve, a unção que está em nós, ela permanece, e ela nos ensinará sobre todas as coisas. Olha para mim. É ali, né? Você que é crente, o que a unção está te ensinando hoje? O que o Espírito falou no seu coração? Aí dá até um silêncio, né? Porque rezar, todo cristão sabe.
Agora, a oração envolve falar e envolve ouvir. É um diálogo com o Senhor. Né? Porque tudo que é bíblico está ancorado a esse diálogo. E todo mover é desencadeado pelo diálogo entre homem e Deus. Fato. Porque o que está acontecendo hoje nessa sistematização da obra de Deus em muitos lugares? O discipulado, ele é uma bênção nas nossas vidas. Hoje eu posso dizer que você é meu discípulo, né? Para a glória de Jesus, né? E o discipulado, ele realmente é uma bênção. Sou muito feliz em ser acompanhado, né, anualmente pelo meu pastor, pastora Luísa, a quem amo, sirvo, tenho uma aliança de fato. Tenho irmãos que me discipulam também, simplesmente por amor e carinho, sempre faço referência, né? O pastor Wilson, de São Paulo, a quem amo. E realmente hoje é o íntimo da minha vida, onde que nas minhas lutas eu ligo para ele, nas minhas expectativas compartilho com ele. E às vezes quando estou pregando, né, sempre vejo o pastor Naor, às vezes até nos trejeitos, quando aponta a mão, né, quando eleva o tom da voz, até em passado horário. Saudoso Naor Pedrosa, estou aqui, né, radical livre até. Estou aqui vestido desse jeito para promover também o nosso evento. Né? Estamos aqui com a nossa conferência anual dos jovens, né? RL, Legacy. 25 anos nosso trabalho com os jovens. E o segredo disso tudo que eu aprendi com esses homens foi a oração. Agora, tem um problema no discipulado. Qual que é? O problema do discipulado é que às vezes você aprende a procurar homens e ignorar o Espírito. E é por isso que se torna tão complexo a oração. Porque a oração que é só diretiva, ela se torna uma reza. E para resumir tudo que eu estou te falando, né, infelizmente alguns cristãos têm transformado o discipulado pessoal num substituto do Espírito Santo em sua vida. Aí ele pede para Deus, transformou Deus no gênio da lâmpada, né, que ele pede e o Senhor tem que fazer, porque senão ele se revolta, sai da igreja ou procura outro povo para ele caminhar. Então, aí ele já abortou o processo da comunicação com o Senhor, o processo que Deus valoriza, a família cristã, e ele tem uma metodologia, que uma vez que ele não consegue aferir os resultados, ele tem que fazer algo, né, e vai procurar outra coisa. O discipulado é ruim? Não. Mas o maior discipulado de um homem é com o próprio Espírito do Senhor. E Jesus disse que nos daria o quê? Outro Consolador. Mas o que eu estou te falando é tão importante, Josimar, que há muita coisa a ser dita sobre a oração, mas vamos avaliar a vida dos apóstolos. Os apóstolos viu Jesus curar, viu Jesus ressuscitar, viu Jesus multiplicar comida. Não há ninguém tão privilegiado quanto eles. Quanto os 12, né? Aqueles 12 ali, o 13º, que eu acredito ser Paulo, né? Teve um relacionamento singular com o mestre, né? E eu gosto de chamar do autor da vida, né, o meu Jesus, meu Senhor, né, o meu tudo, né? E eu falo, eu fico constrangido, mas aqueles homens, tudo que viram, tudo que presenciaram, que o apóstolo João diz, né? Que o que ouvimos, o que vimos, que as nossas mãos apalparam, a saber, o verbo da vida. Isso anunciamos. João finaliza ali, né, os escritos do Novo Testamento, prescrevendo isso, a experiência profunda que teve com Cristo. E é um texto muito singular na Bíblia, que é quando os discípulos chegam e perguntam para Jesus, eles falam, Senhor, eles não pediu para Jesus como colocar o dinheiro na boca do peixe, lembra a ocasião? Que ele fala, vai lá e para Pedro, joga um anzol e pega. Vai ter paga o imposto, né? Paga o imposto. Eles não pediram isso para ele. Mas também não pediram como ressuscitar os mortos. Não pediram. Não pediram também como curar. Mas certa vez os discípulos, né, eles chegaram a Jesus e pediram o seguinte, mestre, ensina-nos a orar. E esse pedido, né, ele desencadeia muita coisa. Porque Jesus vem e fala sobre, em Lucas 11, né? A Bíblia diz que, eu até singularizei o texto aqui, que eu quero lê-lo antes de apresentar isso tudo que eu quero falar. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor,
ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, a singularidade de tudo que nós temos de Cristo e que os apóstolos viram que era importante era orar. E Jesus ensinou, ele não repreendeu. Então, na oração do Pai Nosso, como alguns da religião cristã ensina, né? A oração dominical, não é só para o domingo. Tem que ser um estilo de vida de oração. E por que eles pediram isso? Opa! Acontece. Na edição a gente tira. Por que pediram isso? Porque eles reconheceram que antes de ser o profeta, o rabi, antes de ser o grande orador, antes de ser o grande pregador, como os escribas falavam, fala como quem tem autoridade, antes das autoridades políticas o reconhecerem, que a Bíblia diz que temendo não quiseram matar na frente do povo, antes de ser uma pessoa influente, aqueles que conviviam perto dele descobriram: o mestre era o mestre da oração. E é por isso que eles pediram. Então, a primeira coisa que nesse diálogo nós temos que observar é que eles pediram para ensinar a orar e Jesus ensinou. Ensinou por quê? Porque é o caminho. Agora, voltando àquilo que eu te falei, né? No início. Por que é tão difícil orar? Se está escrito, todo crente sabe que precisa orar. Mas por que não fazemos? Exatamente. O mesmo de sempre. Porque a oração ela não tem um processo tangível, não tem como ser verificável. Porque há orações simples que desencadeiam milagres. Há orações que, eu sempre falo, né? Eu tenho raiva de algumas orações, eu chamo de orações medíocres. Pastor, que oração é essa? Desculpa a minha franqueza, mas é o pastor Abel, né? Já dá um corte. O pastor que tem raiva de oração. Né? Os haters ficam doidos. Porque... eu já tive que orar por sapato. Eu já tive que orar para comprar roupa. Né? E quando eu vi a teologia da prosperidade, isso dava um nó na minha cabeça. Porque eu estava aprendendo o que é orar por tudo. Eu estava aprendendo o que é depender do Senhor em tudo. Mas hoje eu tenho que orar por milhares de reais. Né? Estou numa franca edificação da nossa igreja, né? E eu achava que o problema era quando era pequeno, eu descobri que o problema é quando está grande. Porque sempre haverá guerras, sempre haverá lutas, e o meio é sempre o mesmo. O meio da mudança de realidade é a oração. E foi isso que Cristo ensinou. Agora, nós não fazemos por quê? Porque a nossa... Aí você precisa de clareza do texto bíblico de Gálatas 5. Gálatas 5, Paulo fala da guerra que precede a guerra nas regiões celestiais. A guerra nas regiões celestiais, ela exige um ponto de conexão, que é entre Deus e homem, e aqui tem o emissor, né? Aí tem na verdade, aquele que emite a mensagem, e tem aquele que recebe a mensagem. E tem o interlocutor ali, que é o Espírito Santo, né? Que conduz, né? E existe ali E no meio do caminho tem o diabo tentando ruído, interceptar. Né? Quando nós falamos dos elementos da linguagem, tem um ruído. Tem um ruído. Tem um ruído ali, né? Tem um ruído, claro, então você tem que ter um código muito específico, né? Tem a mensagem que tem que ser produzida, e aí você precisa de vocabulário. O vocabulário tem que ser bíblico, né? A palavra, luz para os meus caminhos, né? Lâmpadas, né? Mas agora o detalhe é o seguinte: por que não conseguimos? Porque a guerra de Gálatas 5, ele fala que há uma luta do espírito e da carne. A carne não gosta de orar. Esse negócio que alguns falam, né? Essa frase mesmo, a vontade de Deus vai acontecer, isso é fruto da preguiça. Sim. A preguiça de se colocar, de ser intencional naquilo que Deus já mandou fazer. E tem até uma passagem bíblica que tem tudo a ver com o que você está falando, pastorzão, que é Jesus ali no Getsemane, ele está há alguns minutos de ser entregue ali às autoridades romanas. Nem por uma hora pudesse vigiar. Exatamente, e ele convida ali a tropa mais íntima dele, né, os três, né, Pedro, Tiago e João,
E ele convida esses discípulos para orar, né? E Jesus ali suando, né? Gotas de sangue imagina como que isso eu não consigo imaginar o que é mentalmente falando o cara chegar nesse estado emocional de suar gotas de sangue, mas era uma pressão violenta. É um nível, assim, transcendente, né? Não tem como dimensionar isso aí. E aí, Jesus chama eles para orar, né? Para orar. Chama para orar. E eles não conseguem. E Jesus, ele solta aquela frase célebre, né? O espírito está pronto, Mas a carne é fraca. E eu gosto muito de uma nomenclatura que a RA, né? A versão revista corrigida, diz o seguinte: premidos de sono. Ô, palavra complexa essa, né? Eles estavam tomados pelo sono e não conseguiram orar. Ou seja, o nível de carne deles não conseguia acessar a quarta dimensão, cujo qual Jesus vivia. Então, para nós orarmos, primeiro tem que ter uma intencionalidade muito grande, um desejo muito forte. E quando você começa a desfrutar dos frutos da oração, aí você começa então a ganhar força nela. Você falou aí, né, sobre o impacto que você tomou de conviver com a gente. E eu posso te falar a verdade? De onde eu vim, o meu estágio de oração ainda hoje é medíocre. Não é nem mediano, é medíocre. Porque hoje eu gasto muito tempo laborando ainda, trabalhando. Sim. Eu deveria investir muito mais tempo para orar. Mas uma coisa é eu me tornar um monge, um separado da oração. E outra coisa é eu orar e levar outros a orarem. Porque o segredo está na oração do corpo. Porque o corpo de Cristo é a representante, a unidade. O poder da oração está na unidade. Então, eu não tenho tempo para falar sobre isso, vamos precisar de mais episódios, é fato. Porque a oração é um dos maiores temas bíblicos. E pouco explorado. Né? Pouco explorado. Por quê? Aí faz uma pergunta para mim. Pastor. Por quê? Porque é muito simples, meu irmão. Para se falar tem que ter autoridade. Então, quem é que você sabe hoje de grandes realizações, você vai conversar com ele e fala assim, não, o segredo é a oração. Porque isso é um nível de loucura. Primeiro, se você chega em qualquer lugar, reserva um tempo, você ir para o canto e começar a falar sozinho, o povo vai falar que você tem problema. É ou não é? Falar sozinho é esquizofrenia. Tem um nível de esquizofrênico. Ou, no mínimo, uma superdotação, né? Que diz que todo superdotado fala muito sozinho. Fala consigo mesmo, que é uma coisa muito boa. Falar consigo, o diálogo interno, é algo muito bom. Sim. Né? Quando você tem uma prescrição de caminhos claros e princípios, né? Porque você sempre questiona o que você está fazendo. Agora, é muito complexo isso. Porque é você depender de algo que os olhos não veem. E você atribuir algo inanimado, que visivelmente não é verificável o poder da oração. Visivelmente não é. Mas, pastor, tem um contraponto que eu posso te dizer agora. Estava vendo recentemente um estudo, eu não vi o estudo, mas eu vi um médico falando sobre isso. Né? Neurocientista falando sobre... Você falou, não é verificável? Há um porém aqui. Pode ser verificável. Porque... É verificável internamente, né? Sim. Então, aquele que se dedica à espiritualidade, não tem como você não falar que essa pessoa não tem uma mutação fisiológica. Sim. Isso é comprovado na ciência. Sim. A engenharia biológica chegou a essa comprovação. Sim. Né? Esse estudo ele mostra, esses pesquisadores fizeram um estudo mostrando uma imagem, né, da pessoa orando e aquela imagem de exame, através de exame, o suprimento sanguíneo chegando no lobo frontal da pessoa, Isso. que é onde a capacidade da pessoa tem mais lucidez de a tomadas capacidade de decisão. Discernimento, né? Vamos colocar assim, de discernir, né? De tomar Isso. e de assumir. Vamos usar aqui o termo psiquiátrico, né? Da gestão do eu, né? É alterado. Agora, como que você tira isso do campo fisiológico e leva para uma verificação social, por exemplo? Não se tem falar assim que eu conquistei algo. Primeiro que não se conquista, né? Se você recebeu,
né? Se você orou e alguém deu, você não conquistou. Aí já começa por aí. É negar muitos fatos sociais. Sim. E aí eu pego e falo assim, vamos lá, a mudança fisiológica, beleza. Mas se eu malho, eu vou ter uma mudança fisiológica em mim. Né? Então, se eu me alimento bem, terei uma mudança fisiológica. Agora, eu não posso falar que porque eu malhei bem, tenho um corpo bem curado, aí o meu filho se tornou saudável. Tem como falar isso? Mas a oração esse é o caminho. É isso que Jesus disse. A oração faz isso, ela altera uma realidade externa. Sim. Biblicamente falando, mas isso não é verificável. Como que eu vou falar o que os apóstolos dizem? Que imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E como Tiago prescreve, a oração da fé salvará o enfermo. Aí começa o escândalo. Aí é só doideira, né? Aí você começa a navegar na quarta dimensão pura. Pura, porque eu tô com um casamento destruído. Aí eu vou lá e dou uma prescrição. Hora que melhora. O cara fala, vai plantar batata. Esses dias eu ri demais, alguém falou, vai tomar água no tanque de Bethesda. Porque o cara quer mandar o cara para outro lugar, meu. Eu sempre vejo as pessoas vêm falar de problema no casamento, falam, irmãos, vamos orar. Você vê a decepção na cara dele. Sim. Porque não é verificável. Ela quer algo tangível. Embora ali, né? Está prescrito na Bíblia. Porque Tiago diz o seguinte, porque o texto que mais me confronta, né? Eu sempre falo, quando eu vou produzir meu texto, né? Ou quando eu vou produzir a minha mensagem, eu gosto de ver ali para criar a tese, eu sempre vejo a antitese, né? Qual que é o problema? Então, nós vivemos a corrida dos ratos, né? Estamos aqui sempre correndo. Eu ia te perguntar sobre isso. Qual que é a relação de algo que você fala bastante nos cultos, né? A corrida dos ratos com isso que a gente está falando. Porque, lembrando aqui, para quem está fora do nosso contexto, né? Corrida dos ratos é o conceito ensinado por Roberto Kiyosaki, né? Aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que fala aonde que a sociedade vive hoje o consumismo, né? E vive correndo atrás de uma felicidade que está sempre adiante. Sim, e nunca chega. Nunca chega. E se matam. E isso também está prescrito em Tiago 4. Porque Tiago 4 diz isso. De onde vêm as brigas, as guerras e as contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Viveis a matar, a fazer guerra, né? Invejais e nada tem, matais e nada possuís. Né? E tudo não tens, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago sintetizou isso. E ele fala o que é pedir mal? Para esbanjar o prazer da carne. Aí ele fala assim, infiéis. Aí ele fala sobre aqueles que amam as coisas do mundo. Aquele que constitui-se amigo do mundo, inimigo de Deus, se torna. Então, esse texto de Tiago é muito singular quando nós falamos sobre oração. Porque ele resumiu tudo que é de ruim na nossa vida, é não saber pedir, é não saber orar. Isso é ensino apostólico, é doutrina da igreja. E quando nós olhamos ali os 4 pilares da edificação da igreja, prescrição apostólica, qual que é um dos pilares da igreja? Lembra lá? Primeiro, né, ele vem ali, né, a doutrina dos apóstolos. Não é toda palavra que precisa ser aplicada na sua vida. Todo o ensino bíblico está escrito para nossa instrução, para nossa edificação, mas eu não vou executar todo ele. Então, o que é prescrito a nós hoje no Novo Testamento, Nova Aliança? É aquilo que os apóstolos ensinaram. É o que estava no Velho, que foi prescrito pelos apóstolos. Então, a doutrina apostólica. Segundo, a comunhão dos santos, que é outra coisa também que é muito difícil hoje. Hoje, para as pessoas frequentarem um culto semanalmente, é uma dificuldade, mas não vamos entrar aqui nesse nível. Inclusive, só fazendo uma cutucada, aproveitar aqui, nós temos um irmão entre nós, está entre nós aqui. Né? O pessoal que está ali nos assistindo não está vendo, mas está entre nós um irmão aqui que inaugurou um novo ministério, meu irmão. Você sabe qual que é? Qual? É o EAD. Né? EAD, é verdade, está crescendo esse movimento. EAD. Sim, televisível, né? Projeção de tela. Né? Moderno, né? Moderno, tecnológico, né? E não tem como, não tem como você ser crente, olha bem para mim, se está faltando fluir na sua vida, está faltando a comunhão do corpo. Né? Tem que se ter a comunhão do corpo. Você faz parte da família de Deus? Porque não é só ter Jesus no coração, como alguns indicam, não. A Bíblia fala sobre, em Efésios, ele fala a família de Deus, o corpo. Mas
A pauta agora não é essa. Segundo pilar da edificação da igreja, a comunhão dos santos. Terceiro, partir do pão. É óbvio que estamos falando da ceia, a prescrição bíblica, mas é alargado, né? A comunhão, sentar, comer junto. Mas tem ali... Porque nós estamos fazendo algo similar que nós estamos fazendo aqui, e não pode ser aquela comunhão que acaba em pizza. Quando o crente fala assim, vamos fazer uma comunhão, associa aqui no Mato Grosso do Sul, onde nós estamos, para a glória de Jesus, né? Melhor estado do Brasil, né? Pouco conhecido, mas aqui é muito bonito. Pantanalzão do meu Deus, carreteiro com aquele ovo, né? Aquele churrasco que o nosso amigo faz aqui com batata doce. O que acontece? Você precisa sempre entender que a comunhão que ele fala é a comunhão do Espírito. E aí vem o quarto pilar da igreja. A oração dos santos. O ministério da oração dos santos. O que a igreja deveria fazer? Ajuda social, será? A maior responsabilidade da igreja é orar, filho. E é o que menos faz. Eu sempre falo, eu não louvo um ministério pelo tamanho que ele alcança, nem pelo patrimônio que ele tem. Mas é a capacidade profética que ele tem de trazer o reino à terra. É a capacidade profética que ele tem de declarar o que Jesus ensinou no próprio texto que nós estamos abordando, de Lucas 11. Venha a nós o teu, seja feita a tua vontade. O elemento cujo qual traz a vontade de Deus na terra é a igreja. É um dos pilares. E como se faz isso? Através da oração. Então, a Bíblia fala, é tão importante que nós estamos falando, chegou uma hora que os apóstolos, eles saíram da prescrição executiva ministerial e se dedicou a algo. O quê? A oração. A palavra e a oração. Porque a palavra é o vocabulário para a oração. Para que possamos ser o agente da manifestação divina. Que venha o teu reino. O que é do reino que tem que vir? A palavra prescreve. E aí nós abrimos a nossa boca e falamos, seja feita a sua vontade. Nós concordamos com Deus. Essa é a grande sabedoria de Deus. Eu lembro que um dia eu estava numa conferência, e foi algo muito singular que Deus separou essa conferência para nos inspirar, nos confrontar também. Aí vem um pastor de fora, um pastor bem importante mundialmente aí. E ele começou a falar e confrontou muito gente que bebia, e falou de gente que tinha a prática um pouco até legalista, o que ele falou, sabe? Mas nada me feriu, nada. Eu vi pastor ficou grilado porque ele estava confrontando gente que bebia, que hoje se tornou comum o pastor tomar uma cervejinha. Eu não vou falar minha opinião, não. Deixa para um próximo podcast. Gente que bebe, eu tomo vinho, você não toma vinho? Eu faço isso, eu não faço aquilo. Aí eu malho na academia, mas não sei o que tem, eu não acho nada. Eu estou na academia, mas o maior é o que está em mim. Eu não faço essas coisas, eu me guardo. Eu não quero estar em ocasião para me complicar. Eu conheço a minha carne. É o famoso não dá sopa para azar, né? Exato. E quando você avalia a prescrição bíblica e o poder da oração, a singularidade de orar, esse homem nos confrontou e tudo foi passando batido. Eu falei, eu não me envolvo com pornografia, para a glória de Jesus, né? O Senhor me guardou, eu não me lembro de ter acessado um site pornográfico. Não me lembro de eu clicar e entrar num site pornográfico. Não me lembro disso na minha vida. Louvo a Deus pelos radicais livres, porque eu sou um dos radicais livres raiz, né? Hoje, movimento dos jovens, muito cedo me tornei tempo integral. Sou novo de idade, mas sou experiente no ministério, né? Mais de 20 anos de ministério, para a glória de Jesus, né? Tempo integral desde 2005. E já tem uns KMs rodados. Eu não me lembro disso, né? Mas pastor, mas porque o senhor é bom? Não, irmão. É porque é o seguinte, eu não dou sopa pro azar, como você disse. E a minha vida está sempre, qualquer crise, vou para a oração. Crise, oração. Quero mover, oração. Quero sonhar, oração. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Agora, como nós faremos isso? Você tem que, primeiro, tem que ter o referencial. E aí, quando esse homem confronta, eu fui confrontando, tudo eu estava indo legal, radical livre, destinado a avivamento, né? A santidade, nós casamos na corte, eu beijei minha esposa no altar, né? Nós somos desse movimento aí de santidade, graças a Deus, do Videira. Mas, de repente, o cara falou algo, e eu fui vendo os caras que estavam do meu lado,
grilando que estava falando uma coisa, ele estava falando outra coisa, ele confrontou algo, e sempre a espada vai passando, né? E ela vai pegando ali o nosso comportamento e tal. De repente o cara falou algo. Ele falou que ele reunia semanalmente 3.000 pessoas para orar. Aí eu falei, não, quem eu sou na fila do pão? E ele falou que online mais de 9.000. Aí eu falei, agora eu vou embora. Aí você entrou em crise. Por quê? Meu irmão, reunir pessoas, qualquer coach bom faz. Reunir pessoas num estádio, qualquer cantor de renome faz. É isso, é verdade. Agora, quem é que é o homem espiritual? O que reúne pessoas para orar. O cara levantar de madrugada para orar e jejuar, meu irmão, isso é mover de Deus. Só pode ser. Só pode ser mover de Deus. E aquilo ali, então, foi um choque para mim. Porque nós estamos falando aí o ápice que eu já consegui reunir aqui na nossa igreja local, né? 300 e poucas pessoas orando, 5h30 da manhã. O cara reúne 3.000, mano. Em percentagem, o que é isso aí? É 1%. Aí eu falei, meu Deus, quem que eu sou? Eu preciso que esse cara ponha a mão na minha cabeça. Entendeu? Agora, quantos tem crise com isso? Porque éramos muitos pastores, supervisores. Mas eu não vi ninguém com essa crise. Então, hoje eu tenho uma crise sistêmica no meu coração. Gerar discípulos que oram. Porque eu gosto de avaliar a Bíblia e de uma maneira muito prática para gerar um estilo de vida. Então você verá que o livro de Atos fala de uma poderosa ação do Espírito. Mas o que desencadeia a oração do Espírito? Oração. Depois da ressurreição, o maior mover de Deus se deu através da oração. O povo ficou no templo, aguardando a promessa, e oravam. De repente, o Espírito foi derramado. Mover de Deus se inicia, se sustenta, se perdura e se torna um legado através da oração. Agora, parece chover no molhado, né? Mas hoje eu acompanho pastores, esposas de pastor. E sabe o que é mais difícil? Ensinar o povo a orar. Nada é mais difícil na igreja do que ensinar o povo a orar. Nada. Por quê? Sua pergunta. Porque aí é que o diabo se levanta, meu irmão. Vou criar um seminário tal, para reunir milhares de pessoas para alcançar do outro lado. Beleza, ele vai falar, entope ele. Pode seguir. Entope, segue ele. Porque uma coisa é movimentar homens. Outra coisa é mover o braço de Deus. Uma coisa é atrair pessoas. E outra coisa é ativar o Espírito. Aqui é forte, né? É forte. É forte. O Espírito é ativado por quê? Pela oração. E aqui não tem como nós não falarmos da Bíblia. Não sei nem quanto tempo nós temos aí, né? Acabou a pilha aqui do nosso... E tem um negócio apitando. Mas eu acho que a gente estourou. Vamos seguindo. Não tem como nós não falarmos sobre todo o conselho divino desenvolvido através da oração. Já falei isso aqui da última vez que eu estava, né? A forma de se entender a Bíblia é você se concentrar nos 3 tópicos principais, o meeting das Escrituras. O reino, em primeiro lugar. Um reino é prescrito, de Gênesis, Apocalipse. Em segundo lugar, é você entender o pacto vigente, cujo qual Deus se relaciona com o homem. Deus é um Deus de aliança. E isso significa pacto. Ele se relaciona com o homem de acordo com o pacto em que está. E você entender quem é o representante. Então, você vai lá no jardim, Adão era o representante. Era ou não era? Era o representante da vontade divina, do sonho divino. E Deus escolheu e colocou o homem como representante na criação. Não tem como. Eu sei que hoje há as ideologias nefastas. E eu falo que nefastas, né, elas querem prescrever que o homem é mais um elemento da criação. Não é. O homem é uma criação, dentro de tudo que foi criado, distinta dentre todos os seres.
E aqui pode vir aí a cavalaria dos haters e vir, não adianta. É muito simples. Aristóteles já diz, né? Nós somos o único ser que pisa sobre a terra, que tem a consciência de si mesmo, que sofre por saber quem é. E o pior, né? Perceber aonde que vai parar, saber da finitude. Então, somos distintos, né? Eu gosto muito do conceito que Harari, no seu livro Sapiens, né, prescreve, e ele, um historiador judeu, né, muito bom, gosto muito dos livros dele, mas aqui tudo indica, é ateu, mas ele é um historiador muito legal, né, que se comunica de uma maneira comunicável, né, com nós meros mortais, né, que eu tenho muita dificuldade de ler as pessoas que são muito eruditas, né, porque coisas simples eles tornam complexas para valorizar o discurso e o saber deles. Harari não, ele entrega de uma maneira muito clara, e ele diz o seguinte, que houve um certo momento que havia espécies, né, humanas sobre a Terra, eu não quero entrar nesse mérito, e ele diz que há algo que distingue, né, os hominídeos da Patagônia, os neandertais, dos sapiens. É que um dia, por uma centelha da criação, aconteceu algo e os sapiens têm percepção de si. Aquilo ali é singular. Deus escolheu o homem. E escolheu para quê? Para fazer? Para trabalhar? Para produzir? Não. Para se relacionar com ele. Nós somos o objetivo da contemplação divina. Deus sonhou, Deus tem um sonho, uma família. Existe algo melhor do que se comunicar com a família? De interagir, se conectar com o coração? O homem traiu, pecou, a maldição se instaurou na humanidade. De lá para cá, o plano de redenção que a teologia, né, com muita propriedade ensina, que a maior parte do processo teológico hoje estudado nas universidades e aí nos cursos, né, de graduação teológica, se desenvolve entre o processo de restauração da humanidade. Né? Deus como um agente de restauração do homem. Né? Então, a teologia sistemática tem como pauta isso. Né? A mensagem, a teologia da comunicação, isso é um termo meu, né? Que é a doutrina da revelação, que é dada ao homem, depois vem a antropologia, né? A teologia que, na verdade, é a doutrina de Deus, né? E eu não quero entrar nesses méritos, mas nisso tudo você verá algo singular. Deus escolhe um homem, começa a se comunicar com ele, e todo o processo da ação divina na Terra, posto depois ali do plano da redenção, quando Deus escolhe um povo, primeiro Deus escolhe Abraão, de Abraão ele gera os descendentes, e esses descendentes ele prescreve primeiro de maneira profética, que ficaria preso, né, 400 anos lá servindo o Egito, tudo tem um propósito, mas quando esse povo está sofrendo lá, quando ele convida Moisés para o next level, né, o próximo nível, ele fala algo singular para mim e para você. Ele diz o seguinte: eis que o clamor subiu. E a Bíblia diz que ele veio ver, para ver se era como eles disseram. Olha, eu falo isso aqui, eu arrepio. O clamor fez o Senhor levantar do seu trono. Porque é impossível um filho que grita a um pai. Porque o que é o clamor? O clamor é um grito. Eu lá em casa, nós que somos pais sabemos disso. Sim, gritou, você vai ver. Existe gritos e gritos. Então eu tenho uma eterna, eu com TDAH, sensibilidade auditiva acima da média, eu sou hipersensível a barulho, porém há barulhos que eu vou tolerando. Mas existe um grito da minha filha que eu viro a mesa na hora. Saímos correndo. Eu não esqueço do dia que estávamos em muitas demandas, de repente, ela deu um grito. Pai! O clamor. Né? A precisão vocabular dela se encontrou com o coração. E foi um grito por socorro. Eu passei por cima do balcão da minha casa, cheguei nela, ela tinha virado álcool nos olhos. Pequena. Eu a tomei, né, rapidamente, a água corrente, ela foi e abraçou em mim assim, e chorou e pôs o braço assim. Mas sabe o que foi interessante? Nesse dia eu me enchi de orgulho. Ela não gritou a mãe, ela gritou o pai.
Geralmente é assim, quando a coisa fica feia, você clama pelo pai, né? Porque isso moveu o braço de Deus. Então tudo se começa na história do povo de Israel, ele falando isso. Aí Deus faz o quê? Levanta um homem. Faz uma pausa aí, pastorzão. Você que tá aí na nossa transmissão, olha o que o pastorzão acabou de falar. Tem coisa que, rapaz, esse homem parece uma metralhadora giratória. Eu tô aqui, eu quero entrar no assunto, mas eu fico prestando atenção no que ele tá falando, ele vai soltando pérolas. É o que ele falou aqui. O clamor move o céu. É isso, né, pastor? Exatamente. O clamor move o céu. Então, nós precisamos clamar. Sem clamor, sem mover. Mexe no coração de Deus. Mas desculpa te interromper, eu sei que você é TDAH, quando perde a linha de raciocínio, depois é difícil de voltar, né? Mas olha, que precioso, pastor, ter você aqui. Cara, é tremendo, assim, a conversa é sempre muito profunda, como eu disse, né? Sempre muito profunda. Na apresentação, acho que eu esqueci de colocar um outro adjetivo, que é o filósofo. Filósofo Abel. Meu irmão, desculpa te interromper aí, mas eu quis fazer essa intervenção, porque algo que passou assim, para mim, na hora que você falou, foi, nossa, isso é precioso. Próximo bate-papo nosso aqui, eu vou trazer o meu caderno aqui. Enquanto você vai falando, eu vou anotando aqui. Mas fala aí, pastorzão. E esse é todo o segredo da ação divina na terra. Ele começa com um clamor, ele levanta um homem, Moisés, e começa o quê? A desenvolver diálogo com Moisés. Deus poderia tudo fazer sem ele. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas Deus é um Deus de princípios. Se ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de princípios. E se ele é um Deus de princípio, ele é um Deus de valores. Aí ele começa o trabalho com Moisés. Deus tinha um trabalho com o povo, mas primeiro começou um trabalho com um homem. E você vai aferir a história de Moisés. Qual é o grande segredo de Moisés? É falar? É oratória? Inclusive era gago o homem, né? Segundo os estudiosos. O segredo de Moisés é que ele foi instruído em toda a doutrina egípcia. Porque tinha parentesco com o faraó. O deserto só serviu para tirar o Egito de Moisés, meu irmão. Nada do Egito serviria para o propósito redentivo do Senhor. De Moisés e do povo, né? Mas nada Deus fará em um povo sem antes fazer em um líder. Perfeito. Então, ele amarga, eu sempre falo, né, 2 etapas de 40 anos. A maturidade natural de Moisés só serviu para matar aquele cujo qual não é para transformá-lo em um assassino, fugitivo. Aí, quando ele era fugitivo, aí Deus o achou. Aí, uma experiência profunda de João, o que ouviu, o que viu, o que experimentou, fez ele abortar tudo na vida que era natural e transformou em um homem chamado por Deus. Quando você avalia a história de Moisés, quem foi Moisés? Inabalável. Inabalável diante do deserto, inabalável diante da família. Eu gosto muito, eu estava estudando recentemente o Velho Testamento, aliás, eu estou estudando, agora eu estou na história de Josué, mas você falou de Moisés, algo muito precioso, assim, a Bíblia fala que ele falava com Deus face a face. Aí você chegou aonde eu queria. E inabalável diante de Faraó. Por que que ele não se submeteu a nada que nos trava? Porque todo homem de Deus, eu conversava com o Alexandre antes de vir para cá, um discípulo amado, carinhoso, que eu tenho, e ele falando, pastorzão, nada para o senhor. É igual falando do filho dele, né? Que é a cópia nossa, para a glória de Jesus, discípulo também. Mas por que nós nos tornamos assim? É o exemplo de Moisés, nada para. Então, a potência da época, o Egito não parou. A perseguição familiar não parou. Um casamento fora do padrão não parou Moisés. Que é isso que a família questionou. Ser o mais novo, mas com autoridade profética e de liderança sobre o povo, questionável. Sim. Mas ele teve que liderar um povo, ele teve que confrontar a potência da época, a confusão de gente que não confiava nele, mas nada parou Moisés. 40 anos de deserto, né, conduzindo um povo insubmisso, rebelde. Por quê? Porque era um homem de oração. De tudo que você vê da vida de Moisés, né, Moisés ele simplesmente predisse as pragas no Egito, mas ele não era o autor.
Né? Ele só vinha e falava, Só ó, Deus vai anunciava, fazer né? isso. Ele comunicava. Mas quando você vai ver sobre o que realmente Moisés legou a nós, era muito simples. A Bíblia diz que era isso que inspirou Josué. Né? Ele todo dia, pela manhã, ele ia para a tenda. E quando o homem estava na tenda, o que acontecia? Coluna de fogo. Havia uma nuvem que protegia o povo. Que ele seguia a nuvem. E a Bíblia diz isso. Olha que precioso. Era uma nuvem que trazia frescor durante o dia, mas era uma coluna de fogo que dava prazer, que aquecia os corações durante a noite fria do deserto. Então, Moisés era um homem de oração. E essa frase de ver Deus face a face é que faz verdadeiros homens de Deus serem inabaláveis. É tremendo isso daí. Né? Porque se não for assim, e aqui eu só estou falando de uma personagem bíblica. Mas se você aferir, todos os outros tiveram experiências muito profundas. Né? E que são homens de clamor. E aqui vamos acelerar, porque o nosso tempo já estourou. Mas vai em Atos. A oração, ela altera as 3 dimensões. A Bíblia fala que, resumindo, né? Eu gosto de chamar a desilusão da igreja. Porque é muito bonito. Jesus ressuscita, Jesus é assunto aos céus, né? O Espírito Santo é derramado. Começa-se um grande mover sobrenatural, aquilo que os apóstolos viram Jesus fazer. Eles começam a evidenciar, e eles aprenderam que Jesus ensinou a orar. E eles começam então a viver nisso, mas de repente o diabo parou. Não. O diabo se levanta mais do que nunca. Arranca a cabeça de Tiago, prende Pedro. Isso é uma coisa interessante, pastorzão. Assim, quando a gente tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, o coração ensinável, a gente consegue aprender até com o diabo. Porque o crente, ele desanima, né? Agora, o diabo, mesmo sabendo que é um derrotado, ele tá todo brigando. dia ele tá pronto, né? É o que eu falo. Se tem uma característica admirável satânica, é perseverança. Perseverança. E é sempre com as mesmas armas, né? Sempre com as mesmas armas. E não desiste nunca. Ele né? não tem um grande repertório, né? Ele só é perito naquilo que ele realmente faz. E sabe do seu fim. Sabe. A Bíblia diz, e por isso é cheio de ódio, sabendo que pouco tempo lhe resta. Prescrição bíblica. Então, quando você avalia isso tudo, a igreja está nesse momento de desilusão. Cristo morreu, ressuscitou, mas passou. Sumiu. Já não é mais verificável, só tem uma promessa. O Espírito Santo foi derramado, coisas miraculosas começam a acontecer, 3.000 pessoas se convertem. Mas a naturalidade não mudou. A perseguição vem, o povo se espalha. Um dos principais, Tiago o Grande, perde a cabeça, um dos 3 apóstolos singulares, dos 12. O segundo, proeminente na palavra até então, está preso aguardando a sentença de morte. É muito interessante, né? Que a Bíblia fala que ele dormia. De repente a igreja começa a orar. Não combina, né? Uma coisa com outra. O cara tá numa situação dessa e tá dormindo, né? Eu gosto muito do texto, que Deus ri dos ratos. Da mentalidade dos ratos, Deus ri. Aí a Bíblia diz que o anjo chega e cutuca Pedro. Levanta daí. Imagina essa cena. E ele foi acordar depois que estava caminhando. Ele falou, opa, viu que tinha efetuado grande salvação, né? Abrem-se as portas, o anjo sai com ele e liberta Pedro. E aí, quando ele chega lá, que ele bate na porta, a menina nem acredita que ele tinha sido... Isso porque eles estavam orando por isso, né? Para a libertação dele. Então você vê, ali já tem um sinal. A oração desencadeia milagres. Ele foi livre da espada, por causa que a igreja orou. Isso é inferência, é conclusivo. Mas acelera mais um pouco, porque não foi uma vez só que ele foi preso. Então, o que eu mais gosto é quando a Bíblia diz que quando a igreja se reuniu para orar, houve um terremoto. Tremeu o lugar onde estavam. E aqui eu finalizo falando dos segredos inabaláveis. A oração em concordância altera a realidade das 3 dimensões terrenas. A matéria, o tempo
e o espaço. Porque quando a quarta dimensão se move, as regiões celestiais, tudo aquilo que é verificável é alterado pelo poder que opera em nós, que cremos. E a sua verdadeira crença será evidenciada no seu estilo de vida, que o Novo Testamento chama o ministério da oração dos santos. O que eu falo sozinho se torna só um áudio, mas o que falamos juntos se torna um movimento. O falar junto é muito poderoso. Então, talvez eu possa estar sendo simplista aqui, porque nós precisamos dos teólogos. Eu não acho que você está sendo simplista, não. Nem um pouco, inclusive. Porque falar sobre oração para pastor. Porque quando eu vou numa conferência, alguém me convida, não tanto quanto eu queria, não tanto quanto eu gostaria, as pessoas querem saber aquela revelação teológica profunda, o que quer dizer, novo, né? Original no grego, né? Aí vem alguém, senta lá e fala assim, vamos orar? E como eu sempre digo, né? Põe a mão para baixo. Repete comigo. Aí fala, não. Só pode estar brincadeira com a minha cara. E aí, o simplista está aí. O ato de orar em conjunto desencadeia a ação divina, que altera a realidade dos homens. Mas eu não sei por quê. Pouco se ensina sobre isso. E pouco se dedica a isso. Mas Paul Yong-cho, ele dedicou o ministério dele à vida de oração. Ensinou a igreja dele a orar e tem um dos livros dele que eu acho mais singulares para fazer menção, né? A oração, porque tarda, né? O pleno avivamento. A oração, a chave do avivamento. Na verdade, o livro dele é a oração, a chave do avivamento. O que eu estou te falando não é nem meu, né? É uma ressignificação linguística do que outro autor escreveu, né? A chave do avivamento. Eu chamei o elemento de alterar a realidade. E, biblicamente falando, é o que Jesus ensinou. E para fechar tudo dentro com chave de ouro... Fecha, pastorzão. Caixão e vela preta. Mateus 6. É o capítulo que o Senhor ensina as práticas cristãs. Ele ensina sobre dar esmolas, ele ensina sobre perdoar, mas dentre todos os ensinamentos de Mateus 6, ele singularizou a oração como aquilo que receberemos galardão. Vai ter uma recompensa terrena e uma recompensa por ocasião da manifestação do reino dele, que os pentecostais chamam de pedra na coroa, porque o texto bíblico, dentre todas essas nuances que eu falei, de fazer o homem ser inabalável, ele permanecer, energizá-lo, capacitá-lo, qualificá-lo, agora nós estamos transcendendo. Porque se hoje a oração ativa os céus, Mateus 18 ele diz que tudo que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. Agora, quando a gente volta um pouco a Mateus 6, ele diz que a oração vai ter efeitos lá também, na quarta dimensão. Nós não somos daqui. Você é daqui? Não, tô de passagem. Nós estamos de passagem. E eu gosto muito do texto que ele diz o seguinte, ele começa dizendo, antes de falar o que fazer, ele fala sobre dar esmolas, né? Mateus 6, ele começa dizendo o seguinte, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante de homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. É ele que fala. E olha o adjetivo que ele dá ao Pai, Pai Celeste. Está falando das regiões celestiais. Então, a oração, ela nos dá
uma recompensa. Que ele vai discorrer o texto inteiro de Mateus 6, ele diz o seguinte: quando, pois, deres esmola, não tocai trombeta, né? Não seja, fazer não fica alarde, louvando a si mesmo, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas, os religiosos, que gostam de falar: olha, estou mandando dinheiro para a África, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, né? E vamos coçar onde é que coça, né? No movimento dos legendários. Eu fiz um posto lá na África, né? E aí eu te pergunto, quantos postos você fez na sua igreja local? Pois é. Né? Então, aí a Bíblia fala sobre isso tudo, porque ele diz o seguinte: em verdade vos digo que esse já receber a recompensa deles, que é ser louvado pelos homens, ser reconhecido, ter uma plaquinha, ser notável, reconhecido. Aí ele diz: tu, porém, quando dares esmola, faz em secreto, que a tua mão direita não saiba o que a mão esquerda faz, né? Para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, há uma promessa de galardão e uma recompensa. E aí o Senhor, do nada, ele sai do campo social e vai lá para o campo da oração. No versículo 5, ele diz o seguinte: e quando orares, não serei como os hipócritas. Então ele fala como se não deve orar. Porque Tiago, lá no capítulo 4, ele fala como se deve orar. Né? E o porquê que não recebemos. Aí ele fala quais são os dois problemas da oração que não tem resposta divina. É hipocrisia, em primeiro lugar, e aqueles que usam de vãs repetições, ou seja, os religiosos. Os hipócritas, eles gostam de orar para serem vistos pelos homens. Por quê? Eles querem que seja visto como uma pessoa muito espiritual. Mas Jesus diz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta, orarás teu pai em secreto, e ele te diz o seguinte: que vem em secreto, te recompensará. Há uma recompensa na oração. Mas aí ele fala como não orar. Hipócrita. O que é hipócrita? Hipócrita é quando você sabe que algo é errado e você afirma ser certo. É ou não é? É. Você sabe que é errado e você faz. E toma aquilo ou ensina como verdade. Isso é hipocrisia. Ou seja, um coração que não acredita no que se pede, no que se fala. Isso é hipocrisia. É mais que demagogia. Né? O demagogo tá tudo no mesmo campo. Né? Mas, ao meu ver, a hipocrisia ela é pior, porque o cara sabe que é mentira. Mas ele também diz o seguinte, que o teu pai que vem em secreto, ele dizia: orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Os hipócritas apontam para os religiosos. Mas os gentios usam vãs repetições, rezas. São textos replicáveis, mas que não envolve o elemento do clamor que nós falamos. Sem efeito, né? Sem efeito, não tem um coração. Então, ele diz o seguinte: não orareis como os gentios, que presumem que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai, vosso Deus, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Então, ele prescreve como deve ser feito antes de ensinar o Pai Nosso. Aí, depois que ele confronta o hipócrita religioso e o gentio rezador, é forte, né, o que eu estou falando aqui. É forte. Estou dando aqui muito corte, né? Tá dando muito corte e muita munição também para as pessoas, né? Que não curtem. Mas está escrito, eu só estou lendo o texto aqui. Aqui não tem nada filosófico, né? Talvez, como todo tradutor, né, é um traidor, né? Eu estou colocando as minhas nuances, as minhas expectativas. Mas o fato é que é isso que o Senhor confronta. Aí sim ele apresenta o Pai Nosso. Aí ele diz, né, vocês orarão assim: Pai Nosso. Primeiro, não é entidade celestial, distante. É um Pai no céu. E não é meu, próxima. É nosso. É nosso. É um Pai. Porque a Bíblia diz que Cristo veio revelar quem? O Pai. Aí ele fala qual é o campo da oração, ali, o tema da oração. Ele fala: santificado seja o teu nome. Distinto dentre tudo. Singularizado. É isso que significa santificado seja o seu nome. Aí ele diz o seguinte: venha o teu reino, porque a vontade dele precisa ser invocada na terra para vir. O governo dos céus não virá automaticamente na terra. Virá quando um povo se reunir para orar e clamar para que venha. Aí vem o ministério da intercessão. Precisamos orar para que venha o reino. Ele não virá automaticamente. Aí ele diz o seguinte: faça-se a tua vontade. Primeiro você deve orar para que o reino venha, mas você também precisa declarar para que a vontade seja feita. A oração envolve intercessão, mas envolve também direção. Seja feita a vossa vontade. Precisamos falar a vontade de Deus, assim na terra como no céu. No céu não há mais questionamento. No céu
a vontade dele realmente acontece. Porque Cristo comprou de volta. Cristo assumiu, talvez, o único lugar do universo que a vontade do Pai seja questionável, ainda é na Terra. E o agente dessa manifestação somos nós, eu, você, ele e você que está nos assistindo. Seja feita a vossa vontade. Quando a oração do Pai Nosso se detém primeiro na quarta dimensão, na celestial, aí ele para e começa um segundo capítulo no Pai Nosso. Aí que ele pede: pão nosso cada dia dá-nos hoje. O suprimento diário. E aí dentro desse suprimento diário, ele coloca o quê? Perdoa as nossas dívidas. Todos igualmente pecadores. Não é assim que é o Pai Nosso? Aí ele diz: assim como nós perdoamos, não me deixa cair em tentação. E aí, livra-nos do mal, pois teu é o reino, tua é a glória, o poder para sempre. Amém, meu irmão. Eu encerro com essas palavras. Amém, meu irmãozão. Vou ter que assistir essa live depois no 0.5, bem devagarzinho, prestando atenção, tomando nota. Meu irmão, Mas é isso. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Eu acho que essa conversa pede um segundo episódio, talvez um terceiro, quiçá um quarto. Não sei quantos episódios nós vamos precisar sentar aqui para trocar essa ideia. Mas queria te agradecer mais uma vez, que Deus abençoe, continue abençoando seu ministério, que ele continue sendo muito frutífero. Né? Aleluia. Aqui é alguém que está falando que é um fruto, né, do teu ministério, do derramar de Deus na sua vida. E eu sou muito, muito grato pela tua presença aqui. Deus te abençoe. Você que está aí assistindo, não ouse sair dessa live sem curtir, compartilhar desse podcast, melhor dizendo, sem curtir, compartilhar, encaminhar isso nos grupos do WhatsApp, nos ajude a chegar a mais lugares. Eu falo, pastorzão, que o ID para nós, né, da era digital, ele ficou muito mais fácil, porque uma live como essa, o pastor estava falando de livros, de literatura, de filosofia. Hoje se usa o maquinário que nós temos à disposição, que é uma live que nós estamos fazendo, um bate-papo que nós estamos fazendo aqui. Quando cai na internet, a gente não sabe aonde isso vai parar, né? Então, talvez alguém aí do outro lado está nos assistindo. De alguma forma, o algoritmo recomendou essa live, e é por isso que eu sempre peço para as pessoas que estão nos assistindo que elas compartilhem, você interaja com o conteúdo, porque se você não interagir, essa live ela não é distribuída. Então é muito importante que você faça parte desse movimento, nos ajude a falar do amor de Cristo, né? Tudo que nós estamos falando aqui é do amor de Cristo. Então, se você quer ser um homem inabalável, né? Que você possa ser alguém que dure, né? Que tenha seus pés alicerçados sobre a rocha, que não se move, que é inabalável. O pastorzão deu uma aula aqui para nós e é tão simples, né? A gente falou de oração, algo tão simples. Oração muda história, oração move o braço do Senhor, a oração, ela toca no coração de Deus, né? Como nós dissemos aqui, Moisés falou com o Senhor face a face, né? Então, se você deseja ter sua vida transformada, a receita é muito simples. O segredo, você ficou aqui até o final da live para saber o segredo, nós já revelamos logo de início. O segredo é você se posicionar em oração e certamente o céu se abrirá para você. Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo episódio. Um forte abraço, câmbio final.